Muito apresentado aqui. Primeira vez foi pelo pastor Edmilson e eu pedi permissão ao Kennedy para apresentar mais uma remessa do meu livro Conduzidos por um Propósito, que no ano de 2024 foi vendido 500 exemplares para a glória de Deus, e no digital já estamos passando dos 200 exemplares sendo vendidos. E esse ano, pela graça de Deus, nós pedimos outra remessa de 300 exemplares que chegaram recentemente. E se você desejar adquirir, você daqui de Alagoas e fora do estado, entre em contato conosco. Acredito que o Kennedy está conseguindo colocar aí o nosso WhatsApp. Fale conosco, tem 6 capítulos e tem 105 páginas. O capítulo 1 nós falamos sobre conduzidos pelo Espírito por um propósito, baseado em Lucas capítulo 4, sobre Jesus no deserto. Capítulo de número 2, nós falamos sobre a traição faz parte do propósito, baseado em Mateus 26, sobre Judas e Jesus. Capítulo 3, nós falamos sobre conduzidos do pasto para o trono por um propósito, baseado em 1 Samuel capítulo 16, Davi, o rei no pasto. Capítulo 4, nós falamos sobre um coração exclusivo com um propósito, baseado em Gênesis 22, sobre Abraão e Isaque. Capítulo 5, nós tratamos sobre somos prisioneiros de Cristo por um propósito, baseado em Efésios capítulo 3, verso 1 ao 5, quando Paulo expressa dizendo: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, chamado para ser apóstolo. E o último capítulo, que é o capítulo 6, nós falamos sobre tentando fugir do propósito. Então, se você desejar, entre em contato conosco no nome de Jesus. O valor do livro, para quem é do nosso estado, é R$40 e para quem é fora dele é R$50. Meus irmãos, nós temos uma mensagem de Deus aqui nessa manhã, e a mensagem se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, verso de número 26, ao versículo de número 27. E enquanto o conduziam, eles pegaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e colocaram nele a cruz, para que ele pudesse carregá-la após Jesus. E seguia uma grande multidão de povo e de mulheres que também pranteavam e lamentavam por ele. Eu quero falar nessa manhã sobre ajudantes da cruz. Nós estamos diante de um texto bíblico que é narrado pelo Dr. Lucas. Lucas, por sua vez, de maneira direta, simples e extraordinária, ele fala a respeito do caminho que Cristo vai passar até chegar ao Calvário. Diferente de Mateus, que de forma para mim tão profunda, ele narra sobre os últimos momentos de Cristo aqui. E é o próprio Paulo que revela sobre os inimigos que Jesus iria enfrentar. E Paulo dá o nome desses inimigos como os inimigos da cruz de Cristo. Há alguns que ajudaram Jesus para continuar o caminho para o Calvário. Em João capítulo 13, Jesus vai realizar a última ceia. E nessa última ceia que Jesus começa a realizar, ele vai trazer alguns impactos naquele ambiente. O primeiro impacto é revelar que dentre eles havia um traidor. Esse era o homem de confiança de Cristo, aquele que era um homem braço direito do ministério de Jesus, aquele que não era galileu, mas por causa do propósito de Deus, para que se cumprisse todas as escrituras, ele foi chamado. Judas Iscariotes é um moço, é um homem que vai ajudar Jesus a carregar a cruz, porque não é a traição de Judas que faz Jesus ser colocado no madeiro, mas é as escrituras, onde o próprio Cristo disse que um dentre vós há de me trair, e é o próprio Jesus quem diz que para que se cumpra todas as escrituras,
seria necessário com que aquilo fosse realizado. E Jesus libera a palavra: o que tem de fazer, faz logo. Então, diante dessas inúmeras oportunidades que Judas teve, a que mais marcou foi o momento em que, em Lucas 22, Satanás encheu o seu coração, ao ponto que ele traz Jesus por 30 moedas que vão triturá-lo depois, 30 moedas que vão deixá-lo de fora do plano salvífico de Cristo. Mas os homens também foram um dos ajudantes que pegaram suas vestes, rasgaram ela. Estes homens também são homens que são trabalhadores de Roma, soldados pretorianos de Roma, que brincavam com Jesus durante o julgamento dele, ao ponto que, ao invés de coroá-lo com aquilo que ele é merecedor, Pierre Barbet, o certo escritor e cirurgião do livro da crucificação de Cristo na mão de um cirurgião, Pierre Barbet diz que simplesmente deram uma cruz para ele, e deram uma coroa para ele, e esta coroa era uma coroa africana de 72 cravos, que foram cravados na sua caixa craniana. É Pierre Barbet quem diz que havia algumas cruzes naquela época, e que estes tipos de cruz aqui, em forma de X, em forma de T, e dentre outras cruzes, era um ato de punição romana, para que todo malfeitor pudesse ser colocado nela. Mas Jesus aqui, através de Lucas revela que Cristo simplesmente ele é colocado diante do público, diante da multidão, porque Pilatos não quis participar da sentença, mas desejou com que a multidão, com que o povo decidisse por ele, ao ponto que o próprio Deus havia dado um sonho para sua esposa, mas ele não deu ouvido. E diz a Bíblia que diante do povo, o povo gritava: crucifica-o. O problema do povo aqui, pastor Edmilson Marinho, segundo o livro de Tom Rush, dos personagens ao redor da cruz, ele diz que Pilatos aqui não queria ser participante da morte de Cristo, sendo ainda mesmo participante. Então ele dá para o povo, porque para o povo Jesus não era mais um revolucionário no meio da sociedade. E aquele mesmo povo que um dia clamou, gritou, glorificou, dizendo Hosana, Hosana nas alturas, é o mesmo público que agora vai dizer para Jesus: crucifica-o, crucifica. E diante de Jesus e diante de Barrabás, Barrabás, filho amado do Pai, Jesus simplesmente estava tomando o lugar de Barrabás, porque mostra-nos a Bíblia em Mateus 26 que nenhuma das palavras saía dos lábios de Jesus. Aquele que entrava no templo com um chicote, tirando o povo que vendia, que fazia de tudo dentro do templo, onde ele mesmo disse que a casa do seu pai não era casa de mercadoria, não era bancada para se vender e comprar. Agora ele está silenciosamente, sem palavras, diante do povo. Não, senhor e não senhora. Jesus não ficou em silêncio porque temeu ou tremeu diante dos governantes e diante da sociedade. Jesus ficou em silêncio para ocupar o nosso lugar, para tomar a nossa culpa, para pegar a nossa cédula de morte e trazê-lo sobre ele. Porque a Bíblia mostra-nos que ele se fez pecador por amor a nós, sendo que ele não tem pecado, mas tomando as nossas falhas, nossos erros, ao ponto que o Pai lhe dar as costas pelo que ele havia feito no Calvário. E é aqui onde a multidão grita: crucificam, que Jesus agora é colocado com uma cruz pesada nos ombros. Lucas mostra-nos
no capítulo 23, verso de número 28, verso de número 25. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma rebelião e assassinato, que era que lhe desejavam, mas entregou Jesus à vontade deles. O povo decidiu, e Pilatos fez com que o povo queria, porque Jesus não gritou, Jesus não reclamou, porque quem é de verdade não se justifica, é Deus, é o céu quem o justifica. Jesus simplesmente, durante todo o julgamento, durante a madrugada inteira, não falou nada. E é por isso que agora pegam Jesus, depois de levar 39 açoites menos um, mais de 4.000 chicotadas aproximadamente. Jesus está triturado, mas tem um trajeto para ele percorrer até o Calvário, até o Gólgota. E diz a Bíblia que Jesus simplesmente estava passando por Jerusalém. E você se lembra que Jerusalém era o ambiente do sacrifício, era lá onde as ofertas, onde o sacrifício pelo pecado do povo era pago. Mas desta vez não é qualquer sacrifício, desta vez não é qualquer cordeiro. Sabe que cordeiro é esse? Este cordeiro é aquele que quando Satanás derrubou Eva e Adão, por causa do fruto que não fora permitido por Deus para que eles tocassem e comessem, diz a Bíblia que um cordeiro havia sido sacrificado, e Deus cobriu o homem com estas peles de cordeiro. Esse cordeiro aqui não é qualquer cordeiro, não. Este cordeiro é aquele de Gênesis capítulo 22, quando Abraão pegou o seu filho e subiu para o monte. Diz a Bíblia que Abraão já abriu a boca na subida e disse: Deus proverá para si um cordeiro. Sabe que cordeiro é esse? Este cordeiro é aquele que o próprio Deus falou para Moisés, salvo engano no capítulo 14 ou 13. Diga para Arão e para os filhos dele que o anjo da morte vai passar, e a casa que não tiver a marca do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte vai entrar. Mas a casa que tiver a marca do cordeiro nas portas, o anjo vai bater em retirada e vai passar por cima. Este cordeiro é aquele, quando João Batista em Mateus capítulo 3 surgiu no deserto da Judeia, pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Eu, João, só batizo com água para o arrependimento, mas após mim, depois de mim, está vindo alguém maior do que eu, prega mais do que eu, canta mais do que eu, sabe mais do que eu. Ele vos batizará com fogo do Espírito Santo. Em Mateus 3, João para a mensagem, porque ele mesmo disse: aquele a quem eu pregava, aquele a quem eu profetizava, aquele a quem eu instruía vocês, está aqui no Jordão. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe que cordeiro é esse? Este cordeiro é aquele que Pedro, em 1 Pedro, capítulo de número 1, ele diz que ele é aquele que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Pois é, Jesus é conduzido para passar em Jerusalém, para caminhar em Jerusalém, e eles pegam um Simão Cirineu. Este moço é um moço comum até o momento, porém tudo será mudado na vida e na trajetória deste moço. Por quê? Porque o livro dos personagens ao redor da cruz de Tom Rush mostra-nos algumas coisas, porque não se tem na Bíblia tanta informação sobre este homem. Perceba que este moço só surge uma única vez na história, e é justamente para sentir o peso da cruz que Jesus carregava. Eu não vejo Davi, eu não vejo Pedro, eu não vejo João,
Eu não vejo nenhum dos 12 discípulos, nenhum dos 11 na verdade, sentindo o peso da cruz que Jesus carregava, porque todos eles meteram o pé na estrada. Porque quando se encontraram com Pedro, eles perguntaram: tu és um deles? Tu parece com ele? Teu cabelo é como ele? E Pedro disse: nunca vi ele, nunca sentei com ele. Então eles meteram o pé na estrada, saíram do caminho de Jesus para não perecerem também, ao ponto que quando Jesus ressuscitou, em Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante, a Bíblia diz que eles estavam com medo, ao ponto que eles estavam dentro da casa com medo dos judeus, porque não poderiam aparecer, ao ponto que 2 discípulos, um anônimo e o outro chamado Cleopas, vão para o caminho de Emaús. Então cada um meteu o pé na estrada para não perecerem também. Porém este moço, Simão, o Cirineu, Tom Rústio diz, no livro dos personagens ao redor da cruz, que este moço era alguém que tinha o seu coração inflamado pelo amor do Evangelho, ao ponto que o seu coração se inflamava pelo fogo do Espírito, em andar por Jerusalém, quando ainda era criança, na sua adolescência, ele cresceu dentro da sinagoga da sua cidade, conforme Atos, capítulo de número 6, verso 9. Então Rústio diz que ele ouvia a história de Abraão, ele crescia acerca do Velho Testamento, acerca do sacrifício que era realizado em Jerusalém. Então todos os seus compatriotas, todos aqueles que ensinavam na sinagoga, fizeram com que o coração desse moço fosse inflamado pelo desejo de participar de um culto em Jerusalém. Ele cresceu ouvindo a mensagem do velho Abraão. Então todos aqueles que peregrinaram, todos aqueles que passaram a aprender na sinagoga acerca do sacrifício, Tom Rústio diz que ele provavelmente, quando já estava velho e estava chegando o momento que Jesus passaria naquele trajeto carregando a cruz para o Gólgota, ele estava por ali, e alguns eruditos dizem que ele provavelmente ficou instalado próximo ou ao redor da cidade, e todo dia Tom Rústio e alguns eruditos dizem que ele saía da onde ele estava para passar por Jerusalém. Em Marcos capítulo de números 15, verso 20 e 32, mostra-nos que esse moço é um Simão Cirineu. Ele é Cirineu não porque é o seu nome. Cirineu vem de Cirene, que era uma cidade do norte da África, na região que hoje chamamos de Líbia. Joséfo, o historiador aos Hebreus, ele diz que os judeus de dia foram justamente esse povo que saía do ambiente que ele estava e ia para outros ambientes. Esse moço é das regiões da África, não é um moço qualquer, é um homem de pele escura, é um homem negro, é um homem que vem do sofrimento da vida, mas que desejava ver o sacrifício em Jerusalém. Este moço cresceu justamente no ambiente do ensino na sinagoga, ouvindo a palavra na sinagoga,
ouvindo sobre a história do velho Abraão, sobre o sacrifício de Jerusalém. Mas Tom Rushton diz que o que mantinha o coração daquele moço inflamado para ir a Jerusalém e participar do sacrifício era os ensinos na sinagoga. Simão Cirineu estava ali, um estrangeiro que vinha do meio do povo, e Simão foi a única pessoa que iria sentir o peso da cruz de Cristo. E não seremos diferentes. Também iremos sentir o peso da cruz de Cristo todos os dias. O próprio Jesus disse: vocês querem me seguir, vocês querem andar comigo? Pega a cruz. É por isso que Lucas revela no capítulo 23 e no versículo de número 26: e enquanto o conduziam, e a palavra conduziam aqui na etimologia bíblica é empurrar, direcionar. Eles não conduziam Jesus carinhosamente, eles conduziam Jesus à base de chicotadas, de palavras e de empurrões. Eles conduziam Jesus diferente de Lucas 4, quando o Espírito lhe conduziu para o deserto. O conduzir aqui é empurrar. Então Jesus, diante da visão de Lucas, ele está no caminho para passar em Jerusalém. E o moço, segundo alguns eruditos e Tom Rushton, no livro dos personagens ao redor da cruz, este moço está instalado próximo ou dentro da cidade, só por causa do período do sacrifício. Mas não sabia ele que naquele dia não seria um cordeiro qualquer que seria imolado. Naquele dia seria o Filho de Deus que passaria para mudar o curso da sua história. E é por isso que Lucas diz na parte B: e pegaram. Esta expressão "e pegaram" aqui está simplesmente os soldados olhando para a multidão, e eles não vão pedir opinião para quem quer ajudar a Jesus. Simplesmente vai acontecer 5 coisas aproximadamente aqui. A primeira é que o coração estava cheio. O coração deste moço estava cheio de alegria, porque a maior festa, meu pastor Edmilson Marinho, a maior festa não se resume a congressos. A maior festa não se resume à festividade de jovens, de senhoras, de senhores ou de obreiros. A maior festa não se constitui em um culto mensal de missões. A maior festa se resume em algo chamado Santa Ceia do Senhor, um memorial que o próprio Jesus disse: eu desejei muito cear convosco. Oh glória! A maior festa não se resume em lotar a igreja, em trazer pregadores renomados, cantores de renome para lotar. Não, a maior festa da igreja é quando a própria igreja se reúne para lembrar que alguém um dia carregou a cruz pesada por amor a Ele. É por isso que não foi Pedro que lhe negou, que fez Jesus ir para a cruz. Não foi Judas que, traindo ele por 30 moedas, que fez ele ir para a cruz. Não foram soldados pretorianos de Roma que fez Jesus ir para a cruz. Não foi a multidão que gritou: liberta Barrabás e crucifica Jesus. Não, senhor e não, senhora. Não foram os fariseus, os saduceus, não foram os escribas. Foi o amor que Ele mesmo disse: ninguém
tira a minha vida. Sou eu quem a dou por amor a eles, sou eu quem a dou por amor de vós. E é por isso que este amor foi tão grande, que João tentou explicar, sem conseguir explicar, pastor Edmilson, e ele escreveu no capítulo 3 e versículo 16, o auge do evangelho, e ele disse: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, eu não sei que maneira é essa, eu só sei que João 1, capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Filho de Deus. É este amor que faz Jesus ir para a cruz. Este amor é tão grande, mas tão grande, que ele sentou com pecadores, sentou com prostitutas, liberou perdão, fez cego enxergar, paralítico andar, morto ressuscitar. Sabe o que este amor causa? Este amor causa o que o sistema não consegue causar: mudança, renovo e transformação na vida. Há um desejo no coração deste moço, o Simão Cirineu, há um desejo no coração dele, e o desejo dele é ir participar da maior festa, e a maior festa é Santa Ceia do Senhor. Era o momento do sacrifício, em que iriam reparti-lo no meio. Porém, diz a Bíblia e diz a história, que este moço simplesmente está indo para o ambiente do sacrifício. Primeiro, é que não devemos ir para este ambiente de festa triste. Por quê? Porque este ambiente é o ambiente que nós não entendemos. Como é que a gente pode estar aqui hoje e antes não podia? Quem que me assiste teria o privilégio de ouvir mensagens todos os dias, de segunda a quinta, pelo YouTube? Quem poderia ter oportunidade de sentar nas cadeiras da igreja, levantar a mão, sendo que antes tinha uma cédula de dívida contra nós? Mas é aqui onde a tristeza salta da alegria. É aqui onde a gente chega frio, debilitado, e a gente sai cheio da graça de Deus e fortalecido pelo seu Espírito. É aqui onde corações vazios começam a se encher da sua graça. É Lucas quem diz: seu coração estava cheio. Porém, há uma segunda coisa: a experiência. A experiência seria única, inédita. Eu acredito, meu pastor, que Deus ainda muda a rota só para colocar alguém na história. Eu me lembro de quando José foi vendido pelos irmãos, rasgaram a sua túnica e foi parar no Egito. Mas Deus ainda muda a rota para colocar alguém na história. Faraó tem um sonho: vacas magras e vaca gorda. Traga aí os astrólogos, traga aí qualquer pessoa para adivinhar, para tentar interpretar. Não sei, mas alguém bradou lá dentro: tem um moço na prisão, ele é crente, filho de crente. Ele interpretou o sonho de quem estava lá dentro. Então traz, porque Deus ainda muda a rota para colocar alguém na história. Você lembra de quando o rei foi buscar a arca e disseram: coloca essa arca aí na casa do miserável mesmo, já que é para morrer, deixa ele morrer com a arca lá dentro. Porém, Deus muda a rota só para encaixar alguém na história. Passou-se os dias, a notícia chegou no palácio: ô rei, eu não sei o que houve, o miserável não está mais miserável. As plantas que estavam tudo seca, rei, agora está tudo próspera. Os animais estão progredindo. E eu tenho alguma coisa para te dizer, rei: ele está vivo e parece que está mais cheio do que nunca. Então coloca aí, Obed-Edom não vai ser qualquer um. Ele, a descendência dele vai entrar na história. Você lembra de quando Davi, em 1 Samuel capítulo 16, verso 12, o próprio Deus disse: manda chamar.
E diz a Bíblia, e fê-lo entrar. Essa expressão, e fê-lo entrar, é: fiz porque eu queria fazer. Jessé não quer, mas eu quero. Abinadab não quer, mas eu quero. Samar não quer, mas eu quero. O Espírito de Deus, pela sua palavra, está falando para os nossos corações nesta manhã: eu vou mudar a rota da sua vida, só para encaixar você no rumo da história. É por isso que eu me lembro de 1 Samuel, capítulo de número 1. O Isbe diz que 15 anos Ana subia para Siló, descia de Siló, e nada abria no seu ventre. Mas um dia, depois de 15 anos aproximadamente, Eli liberou a palavra de ordem: o Senhor conceda segundo a tua petição. E aquela palavra profética foi tão grande que depois de 9 anos estava Ana cantando por esse menino. Depois de 9 meses, por esse menino orava eu. O arco do forte quebrou e nós escapamos. Me mostre na Bíblia onde estão os filhos de Penina. Mas eu provo para você nos escritos dos Hebreus, está lá o nome do filho da Ana, porque Deus ainda muda a rota para nos encaixar no rumo da história. Eu quero profetizar uma palavra de Deus nesta manhã para o coração de alguém que está nos assistindo. Quem sabe você está nos assistindo pelos Estados Unidos, no Chile, no Canadá, aqui no nosso Brasil, em Rio Largo, em algumas regiões do nosso estado, e o Espírito de Deus está dizendo para o seu coração: eu vou mudar a rota da sua história para você viver tudo aquilo que eu falei que você viveria. Lá vai a palavra profética, Filipenses capítulo 1, versículo 7. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir todas as coisas. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de guerra, pensamentos de vida e não de morte. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos maiores do que os vossos caminhos, e o meu pensamento é maior do que o vosso pensamento, diz o Senhor. Deus vai colocar alguém no quadro da história. Não importa a situação que você está, Deus ainda muda a rota para colocar alguém no quadro da história. A experiência vai ser única deste moço. Porém, já percebeu, pastor Edmilson, uma única vez é que ele aparece, depois desaparece. Eu não sei quem vai pegar, não sei quem vai dar glória agora, mas tem coisa que Deus só faz uma vez. Tem coisas que Deus só faz uma única vez. Me mostre na Bíblia outro que construiu uma arca. Me mostre na Bíblia outro que, em nome do Senhor, arrancou a cabeça de Golias. Me mostre na Bíblia outro que pela última vez orou no templo para destruir os inimigos de Deus e disse: Espírito, desce mais uma vez sobre mim. E quem é ele? Sansão. Me mostre na Bíblia outra mulher que simplesmente Deus disse: a guerra já está garantida, Débora, vai-te embora porque tem vitória do outro lado. Me mostre na Bíblia outra virgem que Gabriel visitou dizendo: do teu ventre vai nascer um e ele será grande, o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Quem é ele? Isaías, pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é que prova para mim outro Deus que fez 3 promessas? A primeira, ele disse: eu vou morrer, mas no terceiro dia vou ressuscitar. Me prove outro. Segunda promessa: eu vou subir, João 14 verso 16, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, ele estará convosco até a consumação dos séculos. Me prove outro. Mas também eu quero ver você provar para mim na Bíblia se tem outro Deus, se tem outro Cristo que disse: em breve a trombeta vai tocar, e como voz de arcanjo, como a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois vocês, os que estiverem vivos, serão arrebatados. O que Deus faz na vida de alguém é inédito, irmão. É para ficar cravado na página da história. Uma única vez é o que vai acontecer. Esse moço Simão Cirineu vai entrar na história sem pedir, sem ligar: pastor Edmilson, me dá uma agenda.
Me bota, pastor, para pregar. Não! Quem Deus marcou para viver uma promessa, vai viver sem forçar a porta para ninguém. Esse moço não pediu, deixa eu carregar a cruz. Quem é doido carregar a cruz? Quem é louco para querer ser chamado por um soldado romano para ajudar um prisioneiro até o ambiente que ele vai morrer? Mas aquele moço, ele não perguntou, ele não pediu, foi Deus quem escolheu, foi Deus quem selecionou. E não importa de onde ele veio, a família que ele tinha, Deus, quando quer, ele nos coloca no quadro da história. E pastor, alguns eruditos dizem que aquele moço só queria ter as suas vestes cingidas com sangue, mas naquele dia ele não vai ter suas vestes. Oh, glória! Naquele dia esse moço vai estar do lado do príncipe da paz. Ele vai estar do lado do cordeiro verdadeiro. Este moço, Simão Cirineu, ele simplesmente foi colocado na história só por causa de um pedaço de madeira. Quarta coisa para me encerrar. Jesus estava sendo levado, Lucas diz. E vão acontecer algumas coisas antes de ser levado. Há 15 horas antes, aproximadamente. Primeiro, Jesus lavou os pés dos discípulos. Depois, as acusações, as traições. Porém, havia uma cruz pesada. Havia 72 cravos cravados na sua cabeça, que foram colocados carinhosamente. Pierre Barbette diz que foi colocada a paulada, cravando espinho por espinho. E os soldados procuraram alguém dentre a multidão para ajudá-lo. E sabe o que é lindo aqui? É que aquele moço era só um estrangeiro, e que veio do meio da multidão para ver o que iria acontecer em Jerusalém. Simão Cirineu foi a única pessoa que sentiu, eu estou sentindo graça, que sentiu o peso da cruz de Cristo. Se até nos momentos mais dolorosos Jesus precisou de ajuda, também nós não seremos diferentes. Deus sempre há de preparar alguém para nos ajudar ao cumprimento da sua promessa. Quando pensarmos que amigos nos abandonaram, familiares nos esqueceram, pessoas até da própria congregação nos deixaram de canto, Deus sempre preparará alguém para nos ajudar ao cumprimento da sua promessa. 3 coisas aqui. O socorro para Jesus veio de quem? Veio de longe. Veio de alguém desconhecido. Porque nem sempre o socorro vem de quem está perto, mas de pessoas que nunca vimos. E detalhe, existe socorro que só acontece uma única vez. Por quê? Porque é mistério de Deus. Segunda coisa, ele foi dividir a cruz. O que fazemos para alguém, há uma recompensa. João 2, há um convite que fizeram para Jesus, para Maria, e para o casamento em Caná da Galileia. Porém, acabou o vinho. Maria disse, acabou o vinho. Jesus disse, o que tenho eu contigo? A festa não acabou para mim, mas faz o seguinte, traz 6 talhas d'água. Porque o que fazemos para alguém, há uma recompensa. Eu me lembro simplesmente que abriram a porta para Jesus entrar na casa da sogra de Pedro, doente, aprisionada, e Jesus foi lá e curou ela. Porque o que fazemos para alguém, há uma recompensa. Você lembra de João 4, quando Jesus disse para aquela mulher samaritana, dá-me de beber. Ela disse, tu não tem nada, nenhum balde para jogar aqui. Jesus olhou e disse, se tu soubesse quem está pedindo, quem está falando contigo, tu receberia água viva. E esta água que eu te der vai jorrar, não é um mês, é para a vida eterna. Há amigos que Deus prepara
separa, para que nós possamos viver debaixo da sua promessa. Mas para mim encerrar, sabe o que é lindo aqui? É que a última coisa é que simplesmente eles pegam e colocam para ele levar. E deixa eu abrir um parêntese e fechar essa mensagem simples. Nunca poderiam colocar a família deste moço na história, mas só por causa dele. A Bíblia mostra em Marcos 15, verso 20, seus 2 filhos, salvo engano, Rufo e um outro, na história. Por causa da promessa de Deus, vai entrar você na história, vai entrar sua família na história. E é por isso que Jesus precisou de ajuda. Mas a Bíblia diz que há uma multidão. Lucas 19, há uma multidão que atrapalhava Zaqueu para ver Jesus. João 6, há uma multidão que precisava comer, precisando de pão, e Jesus utilizou um menino com 5 pão e 2 peixinhos. Há uma multidão em Atos capítulo 6, e que dentre elas poderia sair 7 homens que tivessem bom testemunho, cheio do Espírito, e que fossem cheios de sabedoria. Porque para todo aquele que está no caminho de renúncia, Deus sempre preparará alguém para chegar até o ponto da sua promessa. E eu encerro agora falando isso, que para todo aquele que está no caminho do propósito de Deus, a mensagem de Deus é essa: quem disse que eu vou lhe deixar sozinha no meio deste trajeto? Porque para todo aquele que Deus tem algo para cumprir e realizar, Deus sempre preparará alguém para lhe ajudar ao cumprimento da sua promessa. Você me prova, Elias, eu provo agora. Deus preparou Abraão para Ló. Deus preparou Moisés para Josué. Deus preparou Jonatas para Davi. Deus preparou Ruth para Noemi. Deus simplesmente preparou Débora para Baraque criar coragem e ir para o campo de guerra. Deus preparou Elias para o Eliseu. Deus preparou Maria para Isabel. Deus preparou Daniel para Ananias, Misael e Azarias. Deus preparou simplesmente para o homem espancado no caminho um bom samaritano. Para Jesus tinha Pedro, Tiago e João no Getsemane. Para Onésimo tinha Paulo na prisão, dizendo que ele era agora útil para a obra. Para Timóteo tinha o apóstolo Paulo dizendo: não despreza o dom que há em ti. Para Tito tinha Paulo. Para Jesus, depois da tentação, tinha os anjos para lhe servir. Para a noiva tem o Espírito, dizendo para o nosso coração nesse encerramento de programa: não largue a cruz agora. Eu estou preparando alguém para te ajudar ao cumprimento desta promessa. A Bíblia diz em Atos 16, pastor Edmilson, que havia mulheres lavando, trabalhando, orando na beira do rio. E há uma mulher lá, uma vendedora de púrpura, que ouvia a palavra, mas seu coração estava fechado. Paulo, cheio da graça, pregava o evangelho, e a Bíblia diz que o coração de Lídia se abriu para ouvir o evangelho. E ela disse: eu não quero só o evangelho para mim, vamos para minha casa, porque não vai ser só eu que vou carregar a cruz, minha família também vai carregar a cruz de cada dia.
Você que me ouve e acha que essa depressão, essa crise vai te paralisar, o Espírito de Deus nos trouxe para pregar a sua palavra e dizer para o coração de alguém que está no caminho de dor, no caminho de guerra, no caminho de crise, e está achando que Deus lhe abandonou, que sua família lhe desprezou e Deus não vai ouvir você. Mas a Bíblia diz em Daniel capítulo 10 que o anjo Gabriel olhou para Daniel e liberou a palavra: desde o primeiro dia em que assentaste no teu coração a compreender as coisas espirituais, eu tenho ouvido as tuas orações. Lá vai a palavra profética e bíblica e encerramento. Você pode não estar ouvindo Deus, mas Deus está ouvindo você. Você pode não estar ouvindo Deus, mas Deus está ouvindo você. Não importa o que você está passando, Deus sempre prepara um Simão Sirineu para ajudar a cruz e dizer: você não pode parar agora, você chegou muito longe, a ponte que você atravessou já quebrou faz tempo, agora é cumprir aquilo que Paulo falou aos Colossenses, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus sempre preparará alguém para que a gente viva o cumprimento do nosso propósito. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.